Bem, pessoal, eu acho que nós vamos ter mais convidados que vão entrando aí agora para a nossa reunião, porque a gente chamou muita gente, a gente entendeu que o tema era pertinente. Eu queria só, antes de começar, Igor, Claro. fazer uma breve apresentação para você do Projeto Amor. O Ok. Projeto Amor ele nasceu em meio à pandemia, foi uma oportunidade que algumas mulheres que congregam na nossa igreja, a minha esposa e mais algumas mulheres do Sal da Terra, resolveram começar um estudo bíblico de manhã, todo dia, 1 hora por dia de estudo bíblico. E aí, Sensacional. aos poucos, muitas foram agregando nesse estudo e foram se convertendo ao longo do estudo. Tivemos batizados já depois desse projeto Amor ter começado. Várias pessoas já se batizaram. E a gente entendeu que esse tema não podia ficar restrito às mulheres, que era preciso os homens tomarem frente do projeto também. E aí eu acabei sendo estimulado pela minha esposa, o Sérgio também com a Paula, e o Paulo Júnior, como sempre, abraçou o projeto no primeiro momento e já apoiou. E hoje nós estamos com o objetivo de conscientizar e mostrar que esse tema de violência intrafamiliar tem tomado uma proporção muito grande, não só no Brasil, como no mundo inteiro. E nós, como igreja, como povo de Deus, não podemos ficar calados. Nós precisamos manifestar a nossa fé com atitude, com coragem e, ao mesmo tempo, apoiando tudo que for necessário da nossa parte, como homens, assumindo a responsabilidade, sabe, Igor? E é por isso que a gente está trazendo você aqui nessa noite com o Rony, para juntos poderem tratar um pouco desse tema. Excelente. Nós estamos vivendo aí um tempo difícil, né? Mas existe oportunidade para a gente gerar nas pessoas essa convicção de que as futuras gerações possam experimentar algo melhor do que a gente está vivendo hoje. Melhorar esses aí, a gente tem que sair desse lugar trágico, né, que o país está enfrentando, de tanta violência para todo lado, né? Paulo Júnior, se você puder dar uma palavrinha também, seria importante, tá? Fica à vontade. Muito bom. Benção, Enzo, é isso mesmo. E Igor, essa questão, né, esse tema da igreja, né, ter um papel assim, mais relevante, mais contundente na questão da paz doméstica, né? E a gente vem compartilhando e sempre buscando em Deus assim, que alguém desse materialidade. E a partir desse grupo que estava se reunindo, houve mesmo esse mover de Deus, esse entendimento de uma coisa que não podia ficar mais só na teorização, mas o pessoal... E de fato, e o mais interessante é que isso é bom você saber também, que isso surgiu de testemunho de pessoas que resolveram se posicionar de realidades sofridas, né? Então não é um grupo que se engajou a partir de teorizações, mas houve um engajamento a partir de vivências mesmo, né? Mulheres que resolveram transformar suas realidades pessoais e íntimas em testemunho de encorajamento e transformação na vida de outros. Então, para quem já viveu essa realidade, né, e na intimidade familiar e percebe assim, os dramas, quem já teve que tratar isso, às vezes, assim, lá na sua realidade mais crua, sabe do tanto que é desafiador encontrar alguém que emerge, né, com disposição mesmo assim, testemunhal de enfrentar tudo isso. E, graças a Deus, o grupo tem crescido, a mobilização cada vez maior. Eu estava ouvindo o Enzo e estava exatamente ainda chamando mais gente, convocando irmãos de outros estados, pessoal lá do Rio de Janeiro, com quem a gente tem caminhado. Espero até que tenha dado tempo ainda deles entrarem. Então é isso, é uma alegria a gente estar aqui, né? É uma mesa de fato, então já existe uma caminhada, já existe assim, uma concreção, né? Então muita gente já saiu da teoria para a prática, vem para o enfrentamento, e a gente sempre conversou desde o início que sem o engajamento dos homens isso seria
inócuo, né? Isso seria uma coisa assim que seria submeter muitas vezes a uma nova violência, né? Então, geralmente, uma das formas que o homem tem de violentar, de agredir, é exatamente a sua omissão e a sua indiferença. Então, graças a Deus, assim, alguns passos, né, práticos e efetivos têm sido dados nesse sentido. Uma alegria imensa, transbordante ter você nessa mesa aqui, pelo que você representa, pela relação que a gente tem. Foi maravilhoso. Benção demais, viu, Enzo? Graças a Deus, deu certo a gente estar junto aqui, participar desse encontro e dessa mesa com vocês. Muito obrigado, Paulo. É um prazer também, meu irmão. Muito bom estar aqui com vocês. E a gente sabe da preocupação que você tem com essas pautas, né? Enfim, é uma honra. Enzo, muito obrigado também pelo convite. Roninho, obrigado. É um prazer. O Rony, pode conduzir aí agora com... Gente, então uma boa noite a todos e a todas. É um privilégio estar recebendo aqui o Igor Miguel. Ele trabalha na área de educação, né? Ele é um consultor educacional, um professor de muita competência, com formação em Israel na área educativa, né? Tem mestrado em hebraico, é um grande professor, né? E é um pensador mesmo da educação, que tem refletido e em alguns ambientes até contribuído com a orientação, né, de escolas e até de cidades. A gente tem aprendido muito com o Igor, como pessoa, né, ele também é teólogo, mas ele é uma pessoa sempre envolvida, né, com os desafios da sociedade. O Igor fez um movimento muito forte e relevante lá em Brumadinho, né, ele foi pivô lá através do seu papel com outros companheiros, né, eles mobilizaram 5.000 pessoas na ajuda social lá do Ocidente Brumadinho, né, e estava lá dentro do escritório mesmo de decisões, porque realmente foi uma mobilização muito forte. E é jovem, né? É um jovem pensador e um jovem influenciador. Então, Igor, é um privilégio, nós vamos estar falando aí, né, desse tema, desse homem, nesse ambiente de violência, esse homem na família, esse homem nesse contexto social, né? E a gente quer ouvir você e depois a gente entra com alguma contribuição e também, à medida que você quiser também, fica livre, fica na liberdade, estamos numa mesa, você está em casa, né? E a gente tem muito aí para partilhar, tá bom? Eu quero só frisar a participação aqui do Hamilton também, que trabalha, né, nesse projeto contra a violência, né, pela família também. Ele tem projeto aqui no Ministério Sal da Terra, aqui em Aparecida, e é um privilégio também estar recebendo ele. Já trabalhou também nos processos de governo, só para fazer menção. Vamos lá, meu amigo. Ok, pessoal, muito obrigado pela acolhida. Eu quero, desde já, agradecer, né, por essa oportunidade. Como o Roninho já nos introduziu, e ele é muito generoso aí na biografia, como sempre, né? Mas, de fato, o meu envolvimento com o campo da educação já é de algum tempo. Eu sou pedagogo de formação. Acabei me especializando aí num campo específico da educação, que é educação cognitiva. Fui coordenador de um projeto durante 6 anos aqui em BH com crianças vulneráveis, adolescentes vulneráveis em comunidades periféricas, né? Inclusive, tem um projeto de alfabetização para crianças vulneráveis que foi financiado pelo Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Então, nesse projeto, eu brinco com o pessoal que foi meu doutorado em vulnerabilidade, né? Porque era subindo morro, descendo morro, subindo morro, descendo morro aqui na região metropolitana de BH. E a gente teve, assim, contato muito direto e muito profundo, né, com as vulnerabilidades, principalmente no contexto da periferia urbana, né, de um grande centro como é Belo Horizonte. Foi uma experiência muito rica, também de encontrar muitas riquezas, né, porque a gente tem muito essa postura de olhar para comunidades vulneráveis sempre num olhar muito de comiseração, de assistência, né, mas para mim foi uma experiência muito profunda de encontrar riquezas, competências, crianças extremamente inteligentes, né? Infelizmente, sem as oportunidades que a maioria de nós teve acesso, isso a gente lamenta muito, né, que as políticas públicas e a sociedade civil, com todo o esforço que às vezes é feito, ainda não consegue apreciar todas essas competências, né, que estão ali
infelizmente desperdiçadas em muitas dessas comunidades. Bom, enfim, também testemunhei muita violência, né? Infelizmente, a gente trabalhava muito junto às famílias, então testemunhei muito abuso sexual, testemunhei muita violência familiar, enfim, né? Muita exploração da criança também, principalmente com a criança, né? Com as mulheres, a gente acabava tendo contato também com a violência aí contra a mulher, isso eventualmente acontecia, mas a gente também testemunhou muito assim, a ausência, né, da figura paterna, a distância, muitas crianças que foram criadas apenas com a mãe, né, então mães que tinham aí jornada tripla de trabalho, e aí essa criança ficava grande parte do seu dia realmente, né, a serviço da escola pública, das creches, enfim. Então essa é uma realidade que a gente teve algum contato, assim, de maneira bem intensa durante esse período que a gente trabalhou diretamente com isso. Hoje eu trabalho indiretamente com esse tema, apesar de que ainda continuo dando formação na área de educação e vulnerabilidade. E eu me lembro que uma das grandes inquietações que eu tive nessa época foi justamente tentar descrever vulnerabilidade. Isso foi um grande trabalho assim, que eu tive na minha carreira aí no terceiro setor, foi porque a gente falava de vulnerabilidade, mas as definições eram muito plurais, eram muito diversificadas, né? E eu acabei, nas leituras que eu fiz aí no campo, chegando a uma síntese, que é uma síntese que eu uso hoje como instrumento para analisar o fenômeno da vulnerabilidade. E eu vou ser bem sintético, eu não posso aqui citar todas as referências teóricas que eu trabalhei para isso, mas vou ser bem sintético. Para mim, o meu conceito de vulnerabilidade que eu uso como instrumento, hoje, para entender a vulnerabilidade, ela é uma soma de dois eixos, né? Então, se você pega o Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 4, vai dizer lá que a criança tem direito ao... Igor, Sim, deixa claro. eu te interromper só um segundo aí. Claro. Eu não sei se está sendo gravado, eu não sei quem está aí como anfitrião, se é o Enzo, o Rony ou a Lala, e me parece que não está sendo gravado. Então, eu queria pedir que fosse gravado esse conteúdo aí para depois ser disponibilizado. É só colocar... Ao vivo. Ao vivo no YouTube, Paulo Ao Jânio. vivo no YouTube já vai ficar gravado no canal. O Igor poderia aumentar um pouquinho o som se for possível, tá, Igor? Claro, é só possível. Um pouquinho. Melhorou aí? Melhorou o som? Melhorou? Não está distorcendo não, né? Não. Um pouquinho mais alto, Igor, se você puder. Tá, deixa eu só ver aqui o meu equalizador aqui, gente, só um pouquinho. Deixa eu ver. Melhorou? Acho que mais alto vai distorcer, né? Distorção. Vai distorcer, né? Esse é o ganho do meu microfone de lapela, inclusive. Não sei. Se aumentar, mas eu tenho medo de distorcer, porque eu trabalho com isso também. Eu sei que se aumentar aqui, distorce. Ok. Bom, podemos ir? Ok. O conceito de vulnerabilidade, gente, que eu adotei como instrumento, né, de análise da vulnerabilidade, pensando no perfil da criança, mas isso se explica em vários indicadores aí. Se você pegar, por exemplo, o conceito que a ONU hoje adota, e o IPEA acabou adotando esse modelo de mensuração de vulnerabilidade, eles trabalham muito o conceito de pobreza multidimensional. O que é pobreza multidimensional? Bom, não se fala mais de pobreza apenas como privação de recursos, falta de dinheiro, né? Ao contrário. Na verdade, hoje se fala muito de multidimensionalidade da pobreza, porque a pobreza é multiaspectual. Então, o sujeito hoje, para ser considerado um sujeito vulnerável, existem aí vários indicadores para você descrever um indivíduo como um indivíduo que sofre vulnerabilidade. Então, por exemplo, uma família pode ter até algum recurso, vamos dizer assim, até vamos dizer assim, uma renda per capita, né? Uma renda da família ali, média, pode ser uma renda razoável, mas às vezes, né, falta, por exemplo, saneamento básico, a família sofre, está num contexto, por exemplo, de alta violência urbana, enfim. Então, esses são fatores que acabam incidindo negativamente no somatório do que é considerado vulnerabilidade. Então, só falando dos dois eixos, que eu percebo hoje, né, baseado até nos dados da ONU, sobre o que ele chama de multidimensionalidade da pobreza, e pensando no estatuto, no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, vai dizer lá que a criança e o adolescente têm direito ao desenvolvimento, né, ao desenvolvimento integral. Bom, baseado nisso, a conclusão que eu cheguei é que existem dois elementos que incidem contra o desenvolvimento humano, pensando que o direito básico do ser humano diz respeito ao seu florescimento. O ser humano precisa desenvolver. Todas as vezes que esse sujeito encontra entraves para o seu pleno desenvolvimento, esses entraves são entraves que vão colocar esse indivíduo numa situação de vulnerabilidade.
Então, vulnerabilidade é tudo aquilo que impede o desenvolvimento de uma criança, tá? Ou de um indivíduo, ou de uma pessoa humana. Tá, quais são os dois fatores que vão incidir contra o desenvolvimento humano? Tá? Quais são os dois fatores? Sempre vão ser violações, atenção para isso que é interessante, violações ou privações, tá? Violações ou privações. Bom, vamos falar da violação. Violação é da onde vem o termo violência, né? Por que a gente fala violência? Violência é sempre uma violação. Violação do quê? Violação da dignidade humana. Então, o ser humano tem uma dignidade, tá? Ela tem uma dignidade. Você violou essa dignidade em algum nível. Não importa se ele é psicológico, se ele é físico, tá? Se ele é moral, não importa. Se houve violação da dignidade humana, ou seja, se você tratou o humano como menos humano, né, você está cometendo violência em algum nível. Logo, esse indivíduo está numa situação de vulnerabilidade por alguma violação. Tá, vamos lá no outro eixo. No outro eixo, ok? Privação. Privação é pobreza. Pobreza nos vários níveis, ok? Então você tem várias pobrezas aí. Então se o indivíduo tem, por exemplo, dinheiro pra caramba, mas ele tem uma pobreza relacional, né? Ou seja, ele vive num ambiente que é emocionalmente vulnerável, ok? É pobre nas relações emocionais, né? Então você tem aí uma pobreza psicológica, afetiva. Você também pode ter uma pobreza moral, que é um tema até que eu quero tratar aqui hoje. O que é pobreza moral? Bom, existe um teólogo e filósofo holandês, ele esteve aqui no Brasil ano passado, ele foi senador do parlamento holandês durante alguns anos, ele agora aposentou, Dr. Royal Kuiper, esteve aqui em Brasília, esteve no Mackenzie, numa conferência sobre o tema do livro dele que ele lançou em português, que já existe em português, se chama Capital Moral, que é um debate muito interessante hoje no mundo, e é um debate que vem acontecendo no Brasil há algum tempo, agora parou, mas era um debate dentro do Conselho Nacional de Educação no Brasil, que era sobre formação moral. Como que o Estado pode produzir formação moral, uma vez que, mais aí, que passou pela escola antes de 96, né? Ou até um pouco aí no finalzinho da década de 90, pegou a educação moral e cívica, né? Alguns de vocês devem se lembrar disso. A educação moral e cívica, gente, era uma disciplina do regime militar, que o Brasil herdou, mas com a reforma educacional de 96, que foi a formação das nossas leis de diretrizes e base da educação, né, LDB, a LDB, então, o que ela fez? Ela tirou essa disciplina do currículo, né, e aí a gente não teve mais educação moral e cívica. O que isso criou? Não é que a educação moral e cívica realmente formava moralmente as pessoas, mas houve um debate, uma vez que o Estado, né, começou a ocupar muito espaço na formação das pessoas por meio da escola pública, principalmente crianças que estavam aí o dia inteiro, a jornada inteira de trabalho dos pais dentro de uma instituição do Estado, uma discussão até que ponto o Estado tem poder para fazer ou promover formação moral para as crianças. Tá? Olha que interessante, porque a gente está falando aqui de uma dimensão de pobreza, de privação, que é a privação da formação moral. Tá? Gente, e por que isso é importante? Eu vou explicar agora um tema que eu acho muito interessante. Se você já leu aí Immanuel Kant, filósofo alemão importante, né, que tem um debate muito grande sobre quem discute o campo da moral acaba tocando no Immanuel Kant. Immanuel Kant dizia o seguinte: existem dois campos, um sujeito quando ele vai roubar ou um sujeito quando vai cometer um crime, ele tem que vencer duas barreiras. A primeira barreira ele chamava de estado moral. A segunda barreira ele chamava de estado jurídico. O que era o estado moral? O estado moral são os valores que o indivíduo traz para a vida dele. Então, por exemplo, pensa num jovem de periferia, ele passa diante de um carro bacana, ele vê um rádio legal no painel do carro. Antes dele quebrar o vidro e roubar aquele carro, ele vai pensar duas coisas. Se ele tiver esse impulso, né, de desejar aquele bem. Ele vai pensar duas coisas. Primeira coisa, ele vai pensar da avó dele, crente evangélica, dizendo para ele: olha, nós somos pobres, mas somos honestos. A gente não rouba nada. Então, antes dele ter medo da polícia, e antes dele ter medo da repressão estatal, ele vai lidar com um problema de consciência moral. E esse problema de consciência moral remete ao que a avó dele dizia, ok? Era um valor moral. A gente pode discutir aqui o valor dele, o valor filosófico dele, mas independente disso, ele tem que lidar com aquilo porque aquilo está na estrutura moral dele. Aquilo não depende da polícia, não depende de nada. Ele tem que lidar com aquilo psicologicamente, moralmente, com um dilema moral. Aí ele vai lembrar, puxa, minha avó dizia isso e tal, e aí ele vai ficar pensando ali, negociando com aquele dilema moral.
E pode ser que, naquele momento, entre a barreira moral que ele desenvolveu por causa da formação religiosa da avó dele, que passou para ele, e a pulsão de desejo, e aí o Roninho da psicologia sabe disso, né? A pulsão do desejo, que é, né, esse id, né, essa pulsão interna, ele vai ficar naquele dilema e, de repente, pode acontecer da barreira moral ser muito forte, ele reprimir o desejo pelo roubo. Mas pode acontecer da pulsão de desejo dele ser muito maior do que a barreira moral e ele cometer o crime. Só que para ele cometer o crime, ele tem que vencer a segunda barreira. Qual é a segunda barreira? A segunda barreira é o medo da polícia, ou seja, o estado jurídico. Então ele já venceu o estado moral e agora ele tem que vencer o estado jurídico. O estado jurídico, então, o que acontece? O estado jurídico ele vai lembrar, pô, velho, mas será que vale a pena? E se a polícia me ver? E se alguém denunciar? E se a polícia chegar aqui e bater em mim? E se de repente eu for para a cadeia? Aí ele vai começar a mensurar as consequências do ato dele. Talvez ele faça um cálculo e chegue à conclusão que aquele bairro não tem muito policiamento, que não vai dar nada. Então ele vai e comete o crime. Pronto. Tá? Ele assume as consequências de cometer aquele crime. Agora, veja que interessante. Ele venceu aí 2 barreiras. Agora vamos considerar que grande parte da nossa sociedade hoje vive uma espécie de empobrecimento moral. O que significa isso? Que não é oferecido ao jovem, em geral, principalmente no contexto periférico, muitos valores morais, muita formação moral. Então ele tem uma pobreza moral. Ora, uma vez que ele tem pobreza moral, o que você tem que fazer? Olha que importante isso. Você tem que engrossar o Estado jurídico. Você tem que tornar o Estado jurídico mais repressor. Porque entre ele e o delito, não existe mais uma barreira moral. Só existe o medo da polícia. Só existe o medo do Estado. Aí você tem que criar uma polícia truculenta. Você tem que criar um Estado agressivo, que produza medo. Que produza medo nesse indivíduo. Então você tem uma polícia violenta. Claro que você tem uma polícia violenta, porque essa polícia e a repressão policial, a repressão jurídica, ela ocupa um espaço que não tem mais a presença do Estado moral. Gente, olha como isso é sério. Isso significa o quê? Que a gente precisa... Olha as consequências de um Estado moral empobrecido. Você precisa de uma polícia mais violenta, você precisa de leis, você precisa de agências reguladoras, fiscalização, porque a corrupção moral está em vários níveis. Isso fica caro para o Estado, porque você tem que equipar mais a polícia, você tem que equipar mais os juízes, você tem que criar mais varas, você tem que criar mais agências reguladoras. Então o aparelho estatal vai inchando, ele vai se tornando mais caro, mais tributação, e aí, gente, é um ciclo, ok? Bom, eu estou falando aqui porque isso virou um problema para o Estado brasileiro. E o Estado brasileiro agora falou, como a gente faz, então, para expandir o Estado moral? Porque se a gente expande o Estado moral, fica mais econômico para o Estado, em vários níveis também, né? Tá, como é que a gente faz isso? Por políticas públicas? Tá, mas como que seria essa política pública de formação moral? Onde ela aconteceria? Obviamente, todo mundo já pensa na escola. Bom, na época que o governo Lula e o governo Dilma estavam aqui ainda no poder, eles elaboraram um projeto, isso é interessante mencionar, um projeto de discussão no Conselho Nacional de Educação, se introduziria uma disciplina de formação ética nas escolas. Olha que interessante. Por quê? Porque, teoricamente, se a gente trabalhasse esse tema dentro das escolas, a gente poderia formar moralmente os alunos. Qual foi o debate? O debate foi para as universidades, que eram, né, os grandes produtores de teorias educacionais, metodologias educacionais. Quando isso chegou, por exemplo, na USP, que foi um grande, vamos dizer assim, berço desse debate sobre formação ética nas escolas, formação ético-moral, chegou-se a um dilema. Qual o dilema? A partir de onde que nós vamos falar quais valores são relevantes para a sociedade e quais não são relevantes? É um problema filosófico, inclusive, né? Tipo, como que a gente pode definir o que é moralmente correto e o que não é moralmente correto? Uma vez que a nossa sociedade é uma sociedade moralmente relativista, a gente sabe disso, em que valores são determinados pelas afeições individuais. Então, cada indivíduo determina o que é certo e o que é errado, não tem mais absoluto numa sociedade plural como a nossa, né? Então, isso virou um problema que não teve resolução. Fizeram um projeto de tentar uma disciplina de educação ética de cima para baixo, começando pelo ensino médio, mas não aconteceu. Houve também uma mudança de governo, então isso não foi implementado. O máximo que chegaram foi criar um tema transversal. Não sei se quem é da educação conhece isso, né? Na educação você tem alguns temas que não viram disciplina, mas são tratados como temas transversais, que são tratados pelas diversas disciplinas, né?
Acabou que foi feito um projeto, esse projeto não vingou tanto, não foram todas as escolas do Brasil que implementaram a política, então, enfim, não deu em nada. Não deu em nada. E não, eu acho, inclusive, que não daria em nada mesmo, por uma razão. Quem produz capital moral? Não é política pública. Isso já está mais do que provado em qualquer contexto social do planeta. O Estado não tem poder de produzir, de baixo para cima, top-down, por meio de políticas públicas, capital moral. Tá, mas quem produz capital moral? Leiam esse livro do Royal Kuiper, é muito interessante. Capital Moral é o título da obra, e ele vai citar vários teóricos lá interessantes, né? É que quem produz capital moral, gente, são instituições não estatais. Quem são essas instituições não estatais? São as instituições intermediárias, são instituições que estão entre o Estado e a iniciativa privada. Sociedades intermediárias. Quem são essas sociedades intermediárias? Agremiações não lucrativas, sem fins lucrativos. Por exemplo, igreja, comunidades religiosas. Isso já está mais do que provado. Né? Que a igreja, até para o ateu, ele fala, não, a igreja tem uma função pragmática, né? A gente chama isso de moral pragmática, moral utilitária. O que é moral utilitária? Olha, eu não acredito em Deus, eu acredito em religião, mas no final das contas a igreja acaba prestando um bom serviço moral para a sociedade. Ok, tudo bem. Mas a igreja, de fato, é uma produtora de capital moral. Mas a igreja não é Estado. A igreja não é a esfera do Estado. E a igreja também não é uma empresa com fins lucrativos, ou pelo menos não deveria ser, né? Na maioria dos casos. A gente sabe que talvez aconteça uma distorção. Mas, em geral, a igreja está lá como uma sociedade intermediária. Ela está lá formando indivíduos, ela está lá... Aqui, ó, uma instituição como essa, uma iniciativa como essa que nós estamos aqui, é um exemplo clássico de uma iniciativa que nasce da sociedade civil, preocupada em garantir direitos humanos, né? Promover a formação moral das pessoas, em um nível em que você responsabiliza os membros da família a assumirem os seus papéis. Vou citar aqui um trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente sobre o papel da família, o artigo 22, vai dizer que aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores. O parágrafo único do artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer o seguinte, que a mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta lei. Então, observe que a própria lei reconhece que recai sobre a família a responsabilidade de educar, sustentar e transmitir valores culturais e religiosos para os seus descendentes. Então, existe uma proteção legal desse direito. Então, observe. E eu quero ainda reforçar um outro dado aqui. É que, gente, a gente fica invejando países desenvolvidos, porque a gente fica falando assim, lá na Holanda, na Suíça, o cara vai comprar o jornal. Aí, quando ele vai comprar o jornal, não tem ninguém vendendo o jornal. Tem uma caixinha lá, você pega o jornal, põe o dinheiro e vai embora. A gente inveja isso. Aí você fala, mas são sociedades ateias. É verdade que são sociedades ateias, né, no sentido, pelo menos nos grandes centros, né, porque no interior é outra discussão, mas nos grandes centros a gente vê uma presença secular muito mais forte. Aí você fala, mas de onde que veio esse capital moral? Boa pergunta. Esse capital moral que está na estrutura moral de um suíço ou de um holandês, e está na sociedade, né, ela não foi implementada por políticas públicas. Isso é uma herança cultural de um passado religioso que prezava por esses valores, prezava pelo direito à propriedade do outro, né? Prezava por valores em relação à dignidade do outro. Então você tem uma sociedade que pode ser ateia hoje, mas ela mergulha em nada, né? Num contexto, um capital moral, num ambiente, num estado moral, que todo mundo já chegou à conclusão que se mexer naquilo, a gente vai ter sérios problemas sociais. A gente vai ter sérios problemas no nosso convívio. A sociedade perde, o tecido social, ele começa a sofrer estresse. E aí começa a ter ebulição social, começa a ter instabilidades comunitárias. Então, por mais que as pessoas sejam ateias, elas falam, nós temos um patrimônio que deve ser preservado. O Brasil, gente, é um país um país jovem, é um país com algumas centenas de anos aí, 500 anos e pouco. Nós estamos aí recém-saídos da nossa colonização. A gente não teve tempo nem sequer de uma reforma religiosa, vamos dizer assim, que pudesse despertar a moralidade das pessoas. Esses países todos passaram por grandes avivamentos religiosos.
né? Se você considera a Inglaterra do século XVIII, você considera, por exemplo, os avivamentos na Holanda no final do século XIX, né? Na Suíça, da Reforma Protestante, né? Eles produziram grandes conquistas morais para suas sociedades. Mas no Brasil nós não tivemos isso. E até hoje nós estamos tentando resolver os nossos problemas morais, que se arrebentam lá no poder público, nas corrupções, nos escândalos de corrupção que nós testemunhamos, na nossa corrupção sistêmica, né? E a gente não entende por quê. Mas onde que está a questão? Não é só a igreja que produz capital moral. Existe uma instituição também que produz capital moral e que, no final das contas, é a grande produtora de capital moral, que não deve a sua existência ao Estado. É importante mencionar isso. Ela é antes do Estado moderno. Os Estados modernos existiram aí no final do século XVIII, início do século XIX, virada do século XVII para o XVIII, que aí a gente tem a Reforma Protestante, a gente tinha o Sacro Império Romano, e aí vão formando os Estados-nações, né? Isso é uma instituição relativamente moderna, mas aí família é uma instituição que está muito próxima, inclusive, da nossa forma biológica de se organizar. Ela é pré-moderna, né? Ela é pré- e supra-estatal. O Estado não pode dar canetada e definir um novo arranjo familiar na base da caneta e falar, não, a partir de hoje família é ontologicamente uma outra instituição. Ela é outra coisa. O Estado não pode fazer isso. Tá? Porque isso aí, gente, é uma instituição que não deve a sua existência ao Estado. A família não deve a sua existência ao Estado. O que o Estado pode fazer? Que é a função dele, inclusive. O Estado deve garantir a integridade dessas instituições. Garantir a existência, o direito à existência dessas instituições. Ela não pode usar a sua máquina para poder fragmentar a família, por exemplo. Ela não pode usar a sua máquina, o poder de lei, né, o poder de legislar, de governar, para comprometer o funcionamento das famílias. Não pode, ela tem que garantir a existência dessas instituições, como, por exemplo, a igreja tem que ser protegida, a existência da igreja ou da sinagoga, do terreiro de candomblé, não importa a religião, tem que ser garantido pelo Estado, né? Porque a gente vive numa sociedade plural em termos religiosos. Então a família não deve sua existência ao Estado. Ok, tem que estar claro isso para nós. A questão é, vou citar aqui um artigo muito interessante, publicado foi na Folha de São Paulo, de 2016. Foi uma pesquisa que foi feita pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Gente, olha que dado interessantíssimo. Pesquisa do Ministério Público. 2 em cada 3 jovens infratores identificados pelas medidas, né, socioeducativas implementadas pelo governo do Estado de São Paulo, mas essa é uma amostragem que eu acredito que não é muito diferente da maioria dos estados brasileiros, né? 2 em cada 3 jovens infratores vêm de famílias que não têm o pai dentro de casa. Isso é um número impressionante. 2 em cada 3 jovens infratores. Ok? Lembrando que dos 1.500 jovens entrevistados, entre 12 e 18 anos, aí entre o ano de 2014 e 2015, que esse número foi apresentado. Tá? Então, qual foi a conclusão? A conclusão do promotor que fez a pesquisa na época, o doutor Eduardo Del Campo, foi que, isso aqui é uma palavra dele, estou se tirando da matéria. Pela experiência, é possível dizer que uma família funcional e presente, seja qual for sua configuração, é o primeiro sistema de freios que um jovem terá sobre suas condutas. Que interessante. É o primeiro sistema de freios que um jovem terá para a sua conduta. Bom, um pouco mais para frente, um profissional da psicologia da Universidade de São Paulo, o Sérgio Codato, nessa matéria ele vai dizer o seguinte: é necessário que esses jovens tenham esse tipo de vínculo, seja com o pai, seja com a mãe, com o professor, com o amigo, ou os vínculos serão feitos com indivíduos ligados à delinquência. Ora, faz todo sentido. Faz todo sentido que existe uma demanda na estrutura psicológica do indivíduo, Roninho sabe disso melhor do que eu, por uma figura paternal. Por mais que a nossa sociedade questione a figura do pai, por mais que figuras de autoridade estão sob a mira permanente da nossa cultura contemporânea, isso, gente, não é uma questão meramente cultural. Tem a ver com a própria estrutura do ser humano. A família básica, fundada pelo par homem e mulher, e eu não vou discutir aqui famílias monoparentais, novos arranjos familiares, eu não estou chegando no mérito, eu estou falando de uma instituição que existe antes dos nossos movimentos identitários, antes deles. Essa instituição chamada família, baseada na binaridade homem e mulher, ok? Essa é a instituição que existe biologicamente
há sei lá quantos anos, né? Desde que o ser humano é ser humano. Porque tem uma base biológica, isso não é questão moral, tem uma base biológica, né? Isso é reprodução da espécie, ok? Bom, pensando nessa instituição, essa instituição formou o ser humano na sua estrutura psicológica e biopsicológica ao longo de milhares de anos. Então, a demanda por uma figura masculina é uma demanda natural dentro da ordem biológica e da ordem biopsicológica. Existe uma demanda por uma figura paterna. Quem é da psicologia sabe disso, que o pai cumpre uma função de lei. Mesmo em famílias, veja que interessante, mesmo em famílias monoparentais, que no caso são filhos criados pela mãe, eu tenho essa experiência comigo, porque eu tive um pai extremamente ausente e uma mãe que teve que compensar a ausência do pai, e toda vez que minha mãe me chamava atenção, ela falava, eu vou falar para o seu pai, mesmo ele não estando presente em casa. Mesmo meu pai não estando nem aí para a minha formação moral. O fato da minha mãe fazer um uso simbólico da presença do meu pai forjou em mim determinados valores. E forjou em mim, né, uma imagem de um pai forte, mesmo quando o pai era fraco. Veja que interessante. Mesmo quando o pai era fraco. Mesmo quando o pai era fraco. Então não houve uma falha na minha formação, na triangulação, como o Rony sabe desse termo, né? Na triangulação aí. Na minha formação como homem, como homem, inclusive, sensível aos abusos de um homem, né? Porque eu fui testemunha de alguns abusos do meu pai em relação à minha mãe. E a minha mãe nunca desconstruiu a figura do meu pai, apesar de que sempre deixou claro que ela não queria que eu fosse aquele tipo de homem. Né? Mas observe, ela sabia ocupar esse espaço de figura de lei. Então, se eu não tivesse, pelo menos uma projeção, mesmo que imaginária, do que era um homem, que minha mãe estava construindo, né? Eu certamente encontraria numa figura abusiva, numa figura delinquente de um homem forte, ou pelo menos na minha percepção de um homem forte, uma referência de masculinidade. E é o que acontece com a maioria dos jovens que são aliciados por crime. Eu vi isso várias vezes em periferia. Porque quem era o pai desses meninos? Eles não tinham pais. Os pais sumiram da vida. Os pais desapareceram. Eram meninos criados pelas mães. Mas eles, quando iam para a rua, a figura do homem forte para eles era o chefe do tráfico. E é por isso eles eram facilmente aliciados para o tráfico de drogas. Né? Porque era a situação social deles. Caminhando aqui para o final. Eu quero chamar a atenção para esse detalhe aqui da violência, né? Porque a gente tem hoje testemunhado muito a imagem do homem abusador, né? Recentemente isso ficou mais evidente. Como assim falar da figura do homem dentro de casa no contexto da violência doméstica se o homem é o grande agente da violência doméstica? E eu quero aqui desafiar a todos vocês aqui a gente pensar junto isso, né? Em termos bem sinceros aqui. Primeiro, eu entendo que muito da violência doméstica por parte do homem emerge por causa de uma percepção fraca de si mesmo. Isso tem muito a ver com o desempoderamento literal que o homem tem de si mesmo no ambiente familiar. E vou dizer por quê. A gente vive numa sociedade que ser inserido socialmente tem muito que ver com poder de compra. É bem objetivo, poder de compra. Um pai só se sente pai se ele concede à sua família poder de compra. A questão que a gente não discute que essa cultura que se insere pelo poder de compra, ela é uma cultura tóxica, ela é uma cultura ilusória. Quem disse que a inserção humana se dá pelo poder de compra? Quem disse que tem dignidade nisso? Eu até entendo que, simbolicamente, para um pai comprar um objeto para um filho, lhe dá uma sensação realmente de alegria, nenhum problema nisso. A questão é que quando a gente acha que a vida é só isso, quando a gente acha que a existência só faz sentido quando você tem poder aquisitivo para comprar bens de consumo. E, gente, eu vi isso inúmeras vezes em comunidades periféricas. Famílias, por exemplo, que não conseguiam se ver comprando livros para os seus filhos, mas gastavam cada centavo do pouco dinheiro adquirido com uma bela TV de plasma e um bom celular para os seus filhos. Tá? Quando era para os seus filhos, né? Quando era para si mesmo. Tá? Quando não era para si mesmo. Mas pense bem, pense que essas famílias eram incapazes de ver o uso daquele recurso para fazer uma viagem com os filhos, um passeio. Mas eles queimavam o dinheiro com esse tipo de bem. Por quê? Porque estar inserido socialmente é adquirir alguns bens. Quem já ouviu aí os funks de ostentação sabe o que eu estou falando. Né? Escute aí o funk ostentação, você vai entender o que eu estou te falando, que essa é a cultura periférica. Né? Então, é uma cultura de consumo que promove uma cultura de inserção pelo poder de compra. Agora, imagine esse homem subsalariado, ok? Imagina esse homem agora no contexto de pandemia que não consegue mais fazer a obra dele, o trabalho que ele fazia, porque não tem emprego.
Esse homem se sente completamente privado de qualquer poder no ambiente doméstico. Porque o único poder que a cultura tem ensinado para ele que ele tem é da aquisição. Então, valor moral, o que é valor moral? Isso não faz sentido. Né? Para criar um ambiente de segurança emocional, ele nem está pensando nessas categorias. Aí, de repente, naquele ambiente, ele se sente totalmente desprovido de qualquer poder, inclusive o poder ilusório do dinheiro, que era pouquinho, mas que dava para ele uma ilusão. Como que ele vai exercer poder no momento de tensão dessa casa? Ele vai o tempo inteiro se ver como homem fraco. Ele vai afirmar o poder pela imposição, que muitas vezes descamba num ato de violência. Um ato de violência. É uma situação muito séria. Olha, eu entendo que, de novo, se o Estado quer fazer alguma coisa pelas famílias, ele deveria começando a valorizar sociedades intermediárias, iniciativas da sociedade civil que estão próximo das famílias, porque o Estado não tem capilaridade social. O Estado não tem. Quem tem capilaridade social? É o projeto social que está dentro da favela. Quem tem capilaridade social? É o hospital público que está dentro da comunidade, é a escola pública que está dentro da comunidade. Quem tem capilaridade social? É a igreja evangélica, pentecostal do bairro, que tem capilaridade social, que sabe o que é a comunidade, sabe quem são as famílias, quem são as pessoas. Então, essas instituições, elas deveriam sim ser empoderadas no seu papel de mediadores comunitários, de agentes comunitários que estão lá para mediar conflitos, para ensinar para as famílias os limites morais. O traficante escuta o pastor, gente. O traficante escuta o pastor da comunidade, mas ele não escuta o agente de segurança pública. Não escuta. Mas ele vai escutar o pastor. Olha que ironia. Escuta. Ele vai escutar o líder de comunidade, vai escutar um professor que dá aula para o filho dele na escola pública do bairro. Então, nós estamos fazendo as coisas meio erradas. Assim. A gente está achando que é possível fazer transformações de valor, de proteção, garantia de direitos, de cima para baixo, quando, na verdade, o Estado deveria reconhecer esses agentes capilares. Né? A gente chama isso de grassrooted, né? São iniciativas no nível da grama, no nível ali do chão de fábrica, da realidade das comunidades, nos vínculos que a igreja cria com a comunidade, que as religiões criam, não importa qual. Né? Mas é claro que eu estou falando da igreja evangélica porque a presença evangélica em comunidades periféricas é muito evidente. É muito evidente. Então tem um potencial, né, de capilarização social que é extraordinário. Então a sociedade civil precisa agora trabalhar no sentido também de tomar iniciativa independente do Estado. Se você estuda as grandes transformações comunitárias no mundo, eu estava estudando esses dias um conceito tão legal, chama resiliência comunitária. Depois pesquisem sobre isso. Resiliência comunitária. Que é a capacidade que comunidades que sofreram grandes traumas, um desastre, uma catástrofe, uma guerra, não importa, que elas conseguiram, a capacidade que elas tiveram de se reerguer. Vocês viram aí o exemplo do Líbano, né? Depois da explosão que teve lá em Beirute, como é que a sociedade civil foi para a rua limpar os prédios, porque o Estado não estava presente, por causa da corrupção. Né? As pessoas foram ajudando, limpando a rua, já foi pegando vidro ali, casa quebrada. Por quê? Porque é uma sociedade resiliente, que já passou por muita guerra, já sobreviveu muita dor. Né? Então ela criou uma resistência e uma capacidade de se reerguer. Então, assim, a gente precisa explorar essa capacidade que as comunidades têm de se erguerem novamente. Então, o homem, essa figura do homem, né, que é uma figura que, por um lado, a gente vê um tempo inteiro uma propaganda do homem como agente de violência, que eu acho que é um problema. Eu acho que tem um problema aí. Né? Parece que o homem o tempo inteiro é um agente potencial de violência. Eu até entendo que de fato, estatisticamente, o homem faz isso, mas isso tem razão, tem uma razão, e que não justifica, mas tem uma razão histórica, que, como eu falei aqui, é um processo de reduzir tudo que o homem faz como produtor de riqueza e consumo, ao invés de reconhecer o ser humano, o homem, como responsabilizá-lo como aquele que tem um papel junto com a mulher, de criar um ambiente familiar emocionalmente seguro, moralmente seguro, e aí, em última instância, financeiramente seguro. Porque, como eu já testemunhei isso em comunidades, isso é interessante, aquela família assim que ainda tinha o pai, tinha uma mãe ali, e o pai era aquele homem cristão que ia para a igreja, e aí ele entendia, e falava, gente, comunidades periféricas, família muito pobre, mas o pouquinho que ele tinha aquele senso de que, não, eu estou aqui casado, eu tenho uma responsabilidade com a minha esposa, porque Deus me deu esse valor, e agora eu vou cuidar dela, vou cuidar dos meus filhos. Aí ele já botava o filho no cursinho profissionalizante, porque ele queria uma vida melhor para ele, né? E já protegia a família. Então, era um ambiente que você via que, com toda a vulnerabilidade econômica que existia, era uma família moralmente rica, emocionalmente rica, porque tinha os recursos mínimos
para criar um pouco de esperança, para o filho ir para outros contextos, explorar outros universos. Só deles ouvirem músicas diferentes, com todo tipo de moralismo, tá, gente? Não vou entrar aqui no mérito. Filho, não escuta essa música, não, né? Aquela linguagem do crente, não escuta essa música do mundo, que fala de sexo, fala de violência, vai ouvir a música. Só dele estar ouvindo outro estilo musical, ele já vivia um ritmo cultural diferente daquele ritmo que valorizava a violência, valorizava uma hipersexualização e etc. Já criava um horizonte de possibilidades para aquele jovem completamente diferente de outros contextos, de outros colegas que não viviam aquele tipo de ambiente religioso que minimamente ou precariamente fornecia um capital moral e segurança assim, emocional para ele sair daquele contexto. Gente, é basicamente isso. Eu não quero me delongar, eu quero ouvir o Roninho também. Mas, assim, eu entendo que a gente tem muito o que conversar, mas depois quero abrir para interações também, né? O Roninho vai coordenar aí junto com o Enzio. Mas eu agradeço, pessoal. É por aí que vai a nossa caminhada. Maravilha, Igor. Muito obrigado. Nós vamos continuar falando. Então, nós tivemos um encontro com o Projeto Amor. Foi muito substancial, né, Lala? E a gente gastou 1h30 falando alguns aspectos sobre essa questão, envolvendo muito a questão do masculino. Mas hoje eu quero ater bem dentro do que você está falando, Igor, para que a gente esteja se complementando aqui de alguma forma. E em outro momento a gente pode expandir de outras formas, né? Realmente esse é um assunto muito amplo. Então eu queria trazer a perspectiva psicológica que o homem não nasce, não é um homem do natural, ele precisa de um esforço para tornar-se homem. Se a gente abandona ele à natureza, por exemplo, isso é feito por alguns estudiosos em paralelo com a biologia, né? Para que nasça um homem na biologia, precisa de uma revolução. Precisa de uma revolução ali na sua química, né? Para que esse órgão masculino surja. Então, o natural seria se mantivesse o mesmo ritmo de desenvolvimento do embrião, nasceria uma mulher. Mas naquela revolução gera-se um homem. Isso também, na psicologia, isso também é uma expressão da subjetividade. O masculino ele necessita de esforço, ele necessita de referência. Porque as relações mais próximas e íntimas do ser humano é uma mulher, né? A mãe é essa figura mais presente na vida de uma criança, né? Dificilmente a gente vai mudar isso, isso é uma realidade. E a importância do pai que em determinado momento retira essa criança, né, da dependência da mãe é muito importante. Então, a mãe é bem símbolo de uma proteção. E, ao mesmo tempo, essa proteção contínua faz essa criança, esse homem frágil, né? Ele precisa que venha um outro homem, uma figura masculina, né? E faz esse rompimento dessa dependência. A gente brinca aí que é a barra da saia da mãe, né? Porque a mãe ela é constituída tanto biologicamente, afetivamente, desse aspecto mesmo, de cuidado, né? Por isso a mãe tem capacidade de suportar. Eu vou falar suportar, não estou excluindo o amor, né? Mas o desafio daquela mãe que permanece com uma criança totalmente dependente por muito tempo, né? Isso exige muito da mulher. E se a gente pensar isso num desenvolvimento mais arcaico, a gente vai perceber, por exemplo, se a gente fosse pensar, tá? Se a gente fosse pensar o desenvolvimento humano como totalmente cultural, como algumas filosofias querem defender, ou seja, que o homem é totalmente evolutivo, é totalmente social na sua expressão, né, e nada de natural. Então a gente ia pegar um desenvolvimento cerebral que lá do seu processo arcaico o homem precisava sair para a caça e para a guerra, não tinha outra forma, não seria viável a existência humana e a sobrevivência natural do ser humano se o homem não fosse o da caça e o da guerra. A mulher era aquele ambiente familiar, das relações. Então, se a gente partisse dessa premissa, né, então o cérebro se tornou o cérebro feminino, mais relacional, mais dado às relações, mais dado ao cuidado, né, mais atento a detalhes, enquanto o do homem mais voltado para fora.
Algumas pessoas usam, alguns estudiosos usam a ejaculação para demonstrar esse homem voltado para fora, né? Esse homem que expõe, esse homem que é o homem do semear, né? E essa mulher que é o do abrigar. Então, alguns psicanalistas, por exemplo, vamos dar um exemplo aí do Jung. Jung, por exemplo, falava do ânimo, do ânima e do ânimos, né? Que muita gente vai lembrar daquele desenho lá em Yang, né? Onde tem lá as cores preta e branca, né? Tem uma pontinha branca no preto, preto no branco, etc. Né? Que é do masculino e do feminino, ou seja, no homem há algo masculino ou feminino e na mulher há algo masculino. Mas quando ele vai definir as questões, o que simboliza esse masculino e esse feminino, né? Ele vai falar da mulher como emoção, né? Receptividade, vai falar do homem como convicções, né? Como princípios, ok? Então vai falar desse homem mais voltado para alguns, a mulher como mais abrigar, como mais receptiva, e o homem como princípios, como valores, como direção. Então, a gente percebe na figura masculina, né, na psicologia da figura masculina, como isso era pensado, né, porque a gente vai vivendo revoluções de pensamentos, mas o que a gente percebe ainda é que o homem é essa figura da lei. Ele permanece essa figura da lei. E ele permanece essa figura da segurança. Então, ele é lei enquanto limite. Então, o homem representa esse limite porque ele é o que fala não. Ele é aquele, enquanto a mãe, tendenciosamente, pelos seus aspectos de cuidado, né, o filho fala, mãe, quero um leitinho. Ela sabe a temperatura, ela sabe se põe Nescau, se não põe, ela sabe tudo, né? Quando o filho pede isso para o pai, o pai fala, não, meu filho, você vai lá, faz o seu leitinho e ainda faz o seguinte, traz para mim também. Porque o homem é aquele que vai desafiando o filho. Então, o homem vai ser aquele que vai gerando no filho a segurança. A segurança. Então, enquanto limite, ele também vai sendo aquele que trabalha a segurança da ousadia, do sair. Ele vai levando para fora. Ele vai levando para a ousadia, né? Para o esforço. Então, um filho muito protegido, ele é inseguro. Entende? Ele é inseguro. E, às vezes, a agressividade é sinal de insegurança. Grande parte das vezes, a agressividade é um sinal de insegurança. É uma ausência de limite. E é uma ausência de referência. Então, nós vivemos processos históricos, né? É bom perceber que todo o processo social ele é pendular, né? Ele é pendular, ele tem ciclos, né? De idas e vindas. Então, a gente fala muito de moralidade atual, da sociedade atual. Vamos pensar em sociedades antigas relatadas na história, né? Você pode desde ir lá no Sodoma e Gomorra da Bíblia até lá na Roma, né? Na Roma dos imperadores, né? Então, na verdade, a gente tem esses ciclos entre uma liberação de valores e um conservadorismo de valores. Mas nós temos, historicamente, um desafio, que é a guerra. Nós somos frutos de duas guerras muito próximas, onde houveram, né, muitas mortes dos homens, né? E essa ausência do masculino afetou a sociedade ocidental moderna profundamente, né? Alterou comportamentos, alterou percepções, né? E exigiu dessa mulher, né, ela ser protagonista em muitos aspectos. Nós não queremos dizer que isso é negativo, mas nós recebemos uma geração sem pai, uma geração de filhos sem a figura masculina presente, né? A gente percebe em algumas sociedades que com desenvolvimento social, na verdade, tecnológico, social, né? Onde esse desenvolvimento é menor, onde é uma sociedade um pouco mais arcaica, né? mais oriental, a gente percebe essa figura presente, essa figura é bem presente. No Ocidente, ela é bem ausente.
E no Ocidente, a gente percebe uma revolta contra o homem agressivo. Então, esse homem sem referência foi se tornando um homem inseguro e um homem agressivo. E o homem agressivo gerou uma geração revoltada, né? Uma geração revoltada contra tudo que simboliza o masculino. Então, todo termo que tem a ver com masculino é um termo um pouco negativo, né? Todo termo que tem a ver com feminino é um termo positivo na cultura, entende? Então, por exemplo, vamos longe não. Se você falar feminismo, né? Como ele é uma revolução diante da violência masculina, ele é positivo, certo? Se você falar tradição, paternidade, patriarcal, tudo isso começa a ser muito negativo, certo? Então, moral, que é um aspecto ligado aos limites, né? Ligado a uma consciência de limite, ele não é bem visto, né? Não é bem, nem todo ambiente você pode falar de moral, né? Então, a moral é constantemente discutida e avaliada. A moral, na filosofia de Aristóteles, era a virtude. Era virtude, eram valores, né? Então, nesse sentido, nós vamos tendo, então, uma geração cíclica de violência. De violência. E de ausência do masculino. Então, a ausência do masculino agora, ela foi, ela já não sendo mais uma necessidade social. Então, nós tivemos uma revolução da mão de obra, né? Porque a mão de obra era mão de obra mesmo, era força, né? Física. Então, nós tivemos uma revolução da mão de obra onde não se exige tanta a força física mais, né? Então, nós temos agora homens que perderam a referência, estão perdidos no seu lugar social, porque hoje esses homens não são desafiados tanto na sua força, eles são desafiados nos seus estudos, eles são desafiados no seu aprendizado. Mas cada vez mais nós temos menos homens sentados no banco das universidades e mais mulheres, né? Então, e esse homem continua buscando a violência. E ele é vítima de violência. Nós temos 59 mil, em 2017, 59.080 assassinatos. Dos 59.080 assassinatos, 54.459 eram de homens. É uma guerra. No Brasil, esse é o número do Brasil, 10% da violência de assassinatos no mundo. Isso é uma guerra. E quem está morrendo? Os homens. Eu trabalhei aqui com o Instituto Total, junto com amigos aqui, parceiros maravilhosos, mas eu fui desenvolvendo, né, uma pesquisa com os meninos da torcida organizada de futebol, né? E o nível de violência é alto e é com os homens. São homens violentados constantemente. E não é visto, não é observado, não é valorizado, né, no sentido de olhar para essa violência como algo que a gente tem que lidar. É um grupo masculino, na sua grande maioria, mas que ninguém quer olhar para ele. Todo mundo percebe como negativo se trabalhar com a torcida organizada para evitar a violência. Eu tenho uma história, tem uma psicóloga no Brasil que ela começou a pesquisar, porque ela foi atender um homem. Esse homem estava altamente afetado porque recebeu violência no lar, na família, em casa, né, da mulher. E ela quis pesquisar sobre isso. Ela sofreu todo tipo de dificuldade. O primeiro lugar que ela buscou foi a Delegacia das Mulheres, né, a Delegacia Lei Maria da Penha. Ela disse para a mulher, ela recebeu de uma outra mulher, né, a informação que ela estava fazendo um desfavor para a sociedade e que ela tinha perdido ali todos os seus direitos de mulher e cidadã, que ela não permanecesse mais naquele ambiente, né? Então, ela foi pesquisar isso, né? Pesquisar isso, mas falar, olha, todo tipo de dificuldade, porque no Brasil não existe números. Mas fora do Brasil existe.
né? Ela traz números de fora do país. Então, por exemplo, violência doméstica em outros lugares do mundo, em torno de 40% praticado contra homens por mulheres. Por exemplo, a BBC Mundo escreve um artigo onde ela fala que a violência contra o homem é um fenômeno oculto, porque não é falado nem pode ser falado, né? Pesquisa no Brasil que fala que 28,5% das adolescentes mulheres já agrediram seus namorados, enquanto 16,8% dos meninos agrediram suas namoradas. Então, na adolescência, o número inverte. Depois, né? Depois ele vai se tornando mais os homens. Mas veja bem, eu trabalho com os dois grupos, né? Eu trabalho com a mulher violentada e com o homem violentado, né? Mas veja bem, nós temos já aquelas, como é que chama? Quando a gente faz um experimento social. Experimentos sociais feitos no Brasil, começou em Londres, mas hoje já foi feito no Brasil em alguns lugares. Um experimento social onde coloca um homem violentando uma mulher e uma mulher violentando um homem. Quando os homens estão violentando as mulheres, há comoção, né? Todo mundo vai lá, defende, né? As pessoas observam, ficam revoltados, vão lá e defendem. Quando a violência é contra os homens, todos riem. Todos riem. Inclusive policiais. Fizeram um experimento no Brasil, policiais passaram e ficaram rindo, né? Você não tem muita liberdade de denúncia, né? Quando a violência é oposta. Então, isso é um grande desafio. É um grande desafio, porque homens recebem tapas das mulheres e eles não consideram isso, ninguém na sociedade considera isso uma violência. Homens são xingados por mulheres e ninguém considera isso uma violência. Certo? E muitas vezes nós vamos ouvir, né, no meio masculino, né, um homem não tem coragem de falar para um colega que apanhou da sua mulher. Porque ele vai ser ridicularizado, isso vai gerar um constrangimento, né? Então, nós temos um desafio. E qual que é o desafio? O desafio não é aqui de falar de violência contra o homem. Não é isso que eu quero. Eu quero falar do desafio da gente ampliar a violência familiar. Porque quando você fala violência familiar na internet, você encontra contra a mulher, contra a criança, mas não encontra contra o homem. Quando a gente fala de violência familiar, está definido. Mas uma criança pode ser um homem. Um homem que está sendo violentado na sua infância. Né? Um homem que está sendo violentado na sua infância. Eu gosto de citar uma fala do Franz Kafka, no Carta ao Pai, quando ele fala o seguinte: o casamento é o que há de maior e mais honroso, mas é o que tem mais estreita relação com meu pai. Então, o casamento está vedado para mim. Isso é o Franz Kafka. Entende? Então, vamos pensar bem. Uma pessoa que está rompida psicologicamente, emocionalmente com o pai, que vai transmitir isso na relação familiar. Isso é transgeracionalidade. Homens sem figura do masculino sendo exigidos. Presta atenção, sendo exigidos. Os homens estão sendo exigidos para serem homens sensíveis e homens fortes. Nós estamos promovendo um momento de desafio para o homem. Porque em alguns ambientes eles são tidos como fracos, frágeis, né? São chamados de nomes que questionam a masculinidade, né? E isso até já é uma agressão contra os homossexuais, né? Quando eu vou lá e chamo um homem que não está tendo uma atitude de bicha, de mulherzinha, eu já estou fazendo uma agressão, uma violência pública contra o homossexual, porque, né, já é uma agressão. Mas veja bem, esses homens às vezes têm que mostrar virilidade, mas dependendo da virilidade que eles mostrarem, isso é negativamente olhado na sociedade, né? Então os homens
hoje, não é eu que estou falando, né? A psicologia, a psicanálise, por exemplo, a psicanálise ali de Lacan, né? Tem uma autora que escreve, né? E ela diz, vê se eu acho o nome dela aqui, que é tanta coisa que eu tenho anotado, mas ela diz que nós estamos vivendo essa crise do masculino. E essa revolução, essa transição da paternidade, né? A paternidade está num movimento de transição onde as pessoas não estão sabendo o que é o pai. Então, nós temos esse desafio. O pai, então, essa figura que representava para a criança limite, segurança e direção, hoje ele é ausente. E quando ele é presente, ele está violento, ele está agressivo. Eu não acho que nós vamos resolver isso, Igor, só fazendo o que você falou aqui, por exemplo, né? Você comentou dessas duas questões importantes aqui, né? Do Estado, né? Do Kant, né? O Estado e a moral, né? Nós não vamos resolver isso com o Estado e a moral, porque essa figura é essencialmente importante. Diz o Lacan que ela é essencialmente importante. Todos os psicanalistas disseram isso, os grandes autores da psicanálise. O Winnicott diz que a mulher é que permitiria a entrada do pai na vida da criança, a mãe do cara. E eu lido com isso na clínica. Então, vou trazer uma figura aqui em termos de como se fosse um arquétipo, tá? Vou trabalhar como se fosse um arquétipo. Vamos trabalhar com a figura de Adão e Eva aqui. Então, é uma mulher que sai de dentro de um homem, ok? Então, é uma projeção. Vamos trazer isso como um arquétipo de que toda relação ela tem uma simetria. Então, a violência não se justifica de forma nenhuma. Nem por parte do homem, nem por parte da mulher. De forma alguma. A violência precisa ser denunciada, precisa ser evitada, né? Então, nós somos a favor da denúncia mesmo, da busca, certo? Mas nós temos que considerar algumas coisas, não precisamos fechar os olhos para essas coisas para defender a evitação da violência, porque isso pode ser evitado antes. Eu ouvi uma frase de uma pessoa, me fugiu a memória aqui, mas eu ouvi uma frase que diz assim: conduta permitida é uma conduta ensinada. Isso aí ficou na minha mente, né? Então, o que acontece? Aquilo que a gente permite vai ser difícil de limitar. Porque isso é igual uma semente que é plantada e que vai crescendo como uma árvore. Mas nós temos esses aspectos psicológicos e emocionais que fazem, por exemplo, um homem ou uma mulher estar vítima de um agressor, preso emocionalmente naquela relação, numa esperança equivocada de transformação. Tem aspectos psicológicos, emocionais que precisam ser trabalhados. E aí nós vamos lá e prendemos aquele homem ou prendemos aquela mulher, e aquele homem e aquela mulher não trabalhado vai encontrar um outro homem ou outra mulher violenta. Porque não se foi trabalhado as motivações mais profundas. Por quê? Porque nós não podemos olhar para isso. Entende? Então, tem um livro do Goleman, né? Mentiras Essenciais, Verdades Simples, que ele fala muito dessa coisa do olho, desse engano do olho, onde a gente foca numa coisa e perde as outras. Então, a família é um processo sistêmico, interligado, e essa influência de comunicação e recepção de comunicação são de todos os seus membros. Mas nós conseguimos eleger um paciente identificado que vocês vão mandar para o meu consultório para eu atender e resolver ele. Ele é o como é que é o nome do é o gadareno cristão. Porque o gadareno, só para trazer uma figura aí para os que são cristãos aí, né? O gadareno é aquele que, quando foi resolvido, todo mundo entrou em crise. Porque o sistema ficou em crise. O sistema tinha ele como uma figura do problema. Enquanto ele fosse problema, todo mundo era bom. Então, nós temos que olhar de uma forma mais ampla. Nós temos que olhar nosso papel de educar os homens que não têm referencial de homens, educar as mulheres que estão, de alguma forma,
né, se dando a violência, educar os homens que também estão se dando a violência, dar nome de violência a uma mulher que ofende, xinga e agride o homem, às vezes manipula o homem dentro de casa. Chama isso de violência também. Entende? Nós precisamos trabalhar com todos os olhares. Então é muito bom que haja um movimento de mulheres em torno da violência, mas é muito importante que levante também pessoas para falar de outros níveis de violência. Porque os homens são violentados desde a sua infância. Os homens da torcida organizada que vão morrer estão sendo violentados. Os 94,4% dos homens que vão morrer de violência no Brasil estão sendo violentados. Precisamos falar disso. É um equívoco pensar que o afastamento de uma figura somente vai ser saúde. Ele é necessário para a segurança, ele é necessário para a proteção. Mas quando, teóricos dizem isso, quando a gente afeta a referência masculina ou a referência feminina, a figura do pai ou a figura da mãe na vida de uma criança, na mente de uma criança, a gente afeta toda a vida dela. Porque a mulher projeta o pai nos seus companheiros e o homem vê na figura do pai a referência da sua masculinidade. Então nós temos um grande desafio. Perfeito, então, Rony. Excelente. Obrigado. Não sei se vocês sabem, quando a gente fala de um casal homossexual de dois homens, a violência intrafamiliar, de agressão do casal é o dobro do homem contra a mulher. É o dobro. A agressividade está no homem. Eu trabalho com homens. Deus tem me dado o privilégio de trabalhar com pais e filhos. Pais e filhos. E aí a transgeracionalidade é assim. Homens que vieram de figuras paternas, né, rígidas, que entenderam na nossa nova cultura que os pais precisavam ser amados e não respeitados. Homens que, uma referência cultural que nós criamos, né? Então, olharam para os pais antigos, que eram mais firmes, falavam muito figura do não, e começaram a ver isso como negativo, se tornaram reativos a esse pai e disseram para si mesmo: você é melhor que meu pai, vou ensinar meu pai como é que cria filhos. Isso de forma inconsciente, claro. Vou ensinar para o meu pai como é que cria filhos. Criaram filhos totalmente sem limites, e esses filhos totalmente sem limites se tornaram os agressores atuais. São homens que agridem mulheres atualmente. Então, nós precisamos trabalhar a referência. A comunidade, e aí eu vou usar a eclésia, eu posso usar qualquer nível de comunidade, eu posso usar a torcida organizada. Porque nós não estamos indo lá para a torcida organizada falar não seja violento. Eu não estou indo lá falar isso, porque se eu fizer isso eu nem entro. Já é uma cultura de violência. Mas a gente precisa colorir as oportunidades desses homens lá. Nós precisamos falar para eles de valores. Porque se eu falar não seja violento, a Bíblia já dizia, né? O não supita a nossa sensualidade. A gente precisa falar o que fazer. Nós só estamos falando do que não fazer. Nós somos uma sociedade de jurisprudência, porque falta relação, falta referência. Então, nós precisamos promover nos ambientes relações. Homens precisam ter referências com outros homens, ainda que ninguém substitui o pai. Aqui eu tenho trabalhado com muitos homens a figura dos seus pais, mesmo que negativamente. Eu tenho que trabalhar com esses homens o perdão, a reconciliação e a aceitação, mesmo de um pai violento. Porque senão esses homens não conseguem absorver a figura de outros homens. É incrível, mas é real. Então, é muito importante a gente começar a trabalhar com os homens também. Porque as mulheres é essencial, fundamental, gente, pelo amor de Deus, como a gente tem trabalhado aqui no Projeto Amor com as mulheres, mas também não vamos nos tornar cegos. Porque se nos tornarmos cegos, nós não vamos desenvolver a sociedade, nós vamos criar um pêndulo. Amanhã nós vamos ter sociedade dos homens abandonados e não olhados. Não adianta. Isso não transforma ninguém. Nós precisamos olhar todo o sistema familiar e trabalhar em coletivo. Quando há violência, homens, se você é violentado pela sua esposa, então está na hora de tomar uma atitude de evitar isso. Às vezes,
né? Buscar lá a polícia. Se não for ouvido, então, às vezes, você tem que buscar amigos, uma situação onde isso seja evitado. Violência precisa parar. Mulheres, busquem, denunciem, busquem ajuda, precisa parar. Violência tem que parar, tá? Mas nós precisamos, se nós vamos trabalhar como comunidade de transformação, nós precisamos trabalhar na prevenção dessas coisas. Nós precisamos trabalhar a educação dos homens e das mulheres. Nós precisamos trabalhar as ausências psicológicas dos homens e das mulheres. Para contribuir com isso que eu falei de Eva, Adão, ou seja, de um ser dentro do outro, de um ser projeção do outro, o Walter Rizzo fala assim: o amor é feito na medida de quem ama. Construímos a experiência afetiva com o que temos em nosso íntimo. Por isso, né? Entende isso? Então, olha, constituímos a experiência afetiva com aquilo que temos em nosso íntimo. Então, nós precisamos trabalhar o emocional das pessoas. Não é só impedir uma mulher de ser violentada, é trabalhar os aspectos emocionais que a fizeram vítima disso. Tá bom? E vice-versa. E essa é a minha contribuição. Quero abrir aqui para mais. Enzo, fica à vontade. Excelente, Rony. Acho que foi assim muito esclarecedor. O Igor trouxe uma visão para a gente muito, muito pertinente, né, Igor? Porque você abordou aí toda a história moral, a questão da cultura, a questão da história, né? Então, eu acho que a gente está tendo assim, uma chance muito grande de rever como a gente vai poder inserir nesse processo agora. Mas eu percebo, o Paulo Júnior ensina isso para a gente, com muita veemência, muita convicção, de que as relações, que a gente poder andar em conselho, a gente ter um grupo familiar, grupos reflexivos, isso é fundamental. O que me faz ter responsabilidade com a minha casa todo dia é lembrar que eu sou parte dessa família. É saber que eu tenho compromisso com o Rony, com o Paulo Júnior, com o Renan, que está lá no Sul, mas está aqui assistindo a gente, o Silfarne, que está lá no Rio de Janeiro, que é um pastor, um homem de Deus. Isso vai tirando de nós toda a insegurança, todo o medo. Nós vamos deixando para trás aquilo que as sombras foram trazendo na nossa vida. E a gente vai vendo esses exemplos de homens, e isso vai inspirando a gente a cada dia ser melhor. Paulo Júnior, fica à vontade aí. Muito bom, né? Assim, essa ótica social aí trazida pelo Igor, né? O apelo veemente aí trazido pelo Rony, no sentido assim um trouxe bem essa panorâmica, né? A cena social, né? A cena da construção social, e o Rony trouxe a atuação dos personagens, né? Eu acho que um desenhou bem assim, construiu bem o cenário, e o outro trouxe a dramaticidade dos personagens. Eu queria talvez assim só contribuir com alguns questionamentos, né? Assim, eu vou colocar mais na forma de pergunta, talvez, de reflexão, porque são perguntas que eu tenho me feito no esforço de considerar a temática, né? Eu me lembro muito bem, na minha infância, que uma casa de prostituição era chamada de casa de tolerância, né? Então, tolerância é uma palavra tão bonita, né? Para significar uma coisa assim tão agressiva, né? Então, eu acho que a gente ainda tem essa ideia, né? De que o promíscuo é tolerável, né? Então, a gente arruma formas, né, de tolerar certas coisas e criar um passivo, né? Eu acho que a gente vive num certo sentido, talvez nossa construção social ela está investindo mais no passivo do que no ativo, né? Então a gente está trabalhando mais uma forma de pacificar a sociedade pelo seu passivo, né? É quase que fosse assim, uma gestão de débito, né, do que propriamente uma promoção de crédito. Então, às vezes, a gente não tem uma proposta muito proativa, né? O nosso capital moral, talvez ele está ficando mais... Eu achei interessante quando estou aqui parafusando aqui, né? Achei interessante quando o Igor apresenta a questão da fronteira moral, né? E depois o Rony repete isso também, né? Então, ambos repetem essa questão da fronteira moral,
pelo seu aspecto negativo, né? Passivo, né? E não pelo seu aspecto positivo, né? Então, ou seja, então não é bem um capital moral, né? É uma dívida moral, né? Então, às vezes, nós estamos construindo uma sociedade que é devedora de uma moral, né? E não que é credora de uma moral, né? Então, ela não tem uma moral para compartilhar, ela tem uma... E eu achei até interessante, porque eu acho que isso também está um pouco no inconsciente, né, Igor? E Rony, Sim. porque, para citar o seu caso de capital moral, você falou da avó, né? Então, o pai já está falecido aí, ou seja, Exato. vai se lembrar da vozinha dele que fala que aqui não tem ladrão. Então, assim, não é que aqui tem gente honesta, não. Aqui não tem nada. A herança da avó passou. Muito provavelmente, esse cara ele é uma estatística, né? Porque ele está ali pensando Exato. no carro, porque muito provavelmente ele faz parte dos 20% dos jovens nascidos hoje no país que são filhos de mães adolescentes de gravidez solteira criados pelas avós. Então, nós estamos criando um povo, né? 20% de toda criança nascida no país é filho de mãe adolescente, que já é uma violência, né? Porque essa criança ela é nascida de mãe adolescente, criada pelos avós. Então, ela não tem um capital moral, ela tem um passivo moral. Ela já nasce devendo uma moralidade, ela tem a obrigação de resgatar todo mundo que errou antes dela. Ela tem um déficit moral, né? Déficit moral, porque é ela que salva os seus pais, né? Ela que salva aquela bagaceira toda que veio antes dela, né? Então, ela já nasce devendo uma honestidade que não é tão verdade, né? Muito provavelmente, se foi a avó dela que lembrou que naquela casa não tem ladrão, mas provavelmente tem adúltero, né? Porque ele não roubou dinheiro, né? Mas ele roubou a dignidade de alguém porque ele não estava lá para contar a história, né? Então, ele participou de outro tipo de latrocínio, né? Então, e aí o Rony, depois, quando ele vai citar também, ele aborda isso dentro de um pensamento humano também, que eu fico aqui parafusando. Por que nós estamos num debate cristão aqui e nossas referências são passivas, né? Então, talvez a própria igreja esteja sofrendo aquilo que Paulo chama da escravidão da lei, né? Sem perceber a igreja, como você falou, que seria uma das instituições redentoras da sociedade, ela mesma está escravizada, né, da própria barreira judiciária, né? Então, talvez a própria igreja não consegue, porque quando você falou aí que o capital moral ele sucumbe, só fica o capital judiciário, né? E aí talvez a própria igreja ou todas as instituições, né? Todas as instituições de modo geral, pensando que estão fazendo um resgate do capital moral, estão reforçando o capital... O Estado jurídico, é isso mesmo. Exatamente, faz todo sentido. Então, Paulo, eu até, desculpa, até contribuindo. A própria instituição que poderia fazer a compensação do exato jurídico, ela corrobora, né? Exato. Ela devolve a pessoa exato a jurídico, que ela tenta fazer a recuperação pelo não e não pelo sim. Exatamente. Então, é importante a gente entender que o Rony citou isso várias vezes, e eu tenho esse questionamento aqui comigo, né? Que na Bíblia do Novo Testamento, né, a proibição sempre corrompeu mais do que a liberalidade. Há menos risco em ser liberal do que em ser legal. Então, assim, a liberalidade, por mais permissiva que ela seja, ela ainda corrompe menos do que a legalidade. Do que moralismo, legalismo. Não conheceu o pecado porque alguém disse para ele cobice. Ele conheceu o pecado porque alguém disse para ele não cobice. E aí eu fico me questionando aqui. O pai era figura do limite do não ou do limite do sim responsável?
Então, o pai ensinava o sim responsável ou o não passivo. Então, o que era a figura do pai? Era a figura que fazia a transgressão ativa do não por um sim de risco, contudo responsável, ou ele aprisionava o filho no não passivo. Então, a figura do pai Abraão, ele faz a transgressão ativa, assumindo o risco responsável, ou ele faz a contenção passiva, né, da proibição. Então, acho que aí já começa um pouco da violência, porque a figura paterna nunca foi figura do passivo negativo. A figura paterna, ela assumia o risco do ativo responsável. Então, já que é para sair, já que é para usar a faca, já que é para usar o arco, já que é para ir para a floresta, então que você seja o quê? Responsável. Então, o pai, ele fazia a transgressão do limite e não a estabelecimento do limite. É interessante, Júnior, que é um limite no sentido de referência, né? Mas aí então, ninguém fala mais não que a mãe. Exato. A mãe é a regra. Ele era referência. O pai é o tipo de lei, é o tipo de lei referência. Mas não era lei, porque era responsabilidade. Você pode transgredir o limite e não será delito se você assumir a responsabilidade. Então, toda transgressão responsável não é delito, só é delito a transgressão irresponsável na sua forma passiva. Uma figura disso, Júnior, pode ser um menino no parque de diversão. Aquele negócio tem uns quadradinhos lá, né? Aqueles ferros. Então a mãe, não sobe, não pode, você vai cair. O pai não sobe. Dificilmente. Responsabilidade. A mãe colocando o menino em cima de uma janela e falar assim: pula que o papai te segura, né? Você não vai ver uma mãe falando: pula que a mamãe te segura. Então, essa coisa de jogar menino para cima e depois sair procurando ele para catar. Então, isso era uma brincadeira de pai, né, que estava fazendo uma transgressão. É forte isso, porque os dois casos que Jesus trata violência social, os dois casos que Jesus trata de forma objetiva violência social, é a parábola do samaritano e a defesa da mulher adúltera, que foi pega em flagrante. E nos dois casos, por exemplo, Jesus trata a violência com responsabilidade e não de forma jurídica. Jesus ultrapassa o limite jurídico e fala: tá bom, então se pela lei pode matar, quem assume a responsabilidade de matar em nome da lei? Então Jesus recupera a violência não de forma com essa moral passiva e nem de forma legislativa. Ele recupera com a moral ativa. Então ele diz: então, se é questão de ter que tratar a prostituta, é só alguém assumir a responsabilidade. Então que alguém assuma a responsabilidade. E é interessante porque depois Jesus vai tratar a questão do homem samaritano. E ele não elenca os assaltantes na história dele. Porque a hora que ele vai falar, ele não fala dos agressores. Ou seja, Jesus pega o símbolo maior da violência e põe fora da história. Porque os agressores eram violentos passivos. Ou seja, eles cometiam a violência da ausência ou da moral passiva. Então, ou havia uma ausência moral ou havia uma moral passiva. E aí Jesus, para tratar a questão da violência cometida contra o homem, ele vai falar exatamente de quem? Dos irresponsáveis, que quem tinha responsabilidade não assumiu. Então, assim, eu acho que é uma violência tremenda sendo cometida de novo e a gente percebe por quê? Porque eu entendo assim, essa questão da violência contra o homem, a violência contra a mulher, e estatisticamente boa parte dos homens que agridem mulheres queriam ter agredido a mãe, porque geralmente são filhos de mães que foram agredidas e ele culpa a mãe de ter aceitado a agressão e nunca ter feito nada. Boa parte também das agressões vem de filhos bastardos que sofreram
a pecha, né? A humilhação de serem filhos da prostituta, para não dizer o vocabulário popular, né? Então, eles são filho da mãe, são filho da outra, então ele sofre esse bullying de segregação social, porque ele é um filho bastardo, e depois ele supera essa segregação social na reivindicação do direito do bastardo. E aí ele é violento porque ele vem reivindicar. A gente conhece muitas famílias hoje já, que são famílias de posse, que tem um banco de DNA dos seus antecessores, dado ao número de processos que eles sofrem de reconhecimento de paternidade. Então, hoje, como desfigurou a responsabilidade, né, e a responsabilidade familiar foi devolvida exclusivamente à mulher, porque a mulher tem uma responsabilidade compulsória. Então, a mulher tem uma responsabilidade familiar compulsória. Todo mundo é filho de mãe. Então, a mulher sofre uma culpa compulsória da família. Ela é naturalmente responsável, obrigatoriamente responsável. Tanto é que, quando Deus fala do abandono humano, ele não cita o pai, ele cita a mãe, ele diz: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu não me esquecerei de ti. Ou seja, porque no inconsciente coletivo, quando uma mãe, finalmente, abandona sua responsabilidade materna, então a humanidade está entregue à própria sorte. E aí o que acontece? A sociedade foi gerando dispositivos de isenção de responsabilidade. No contraceptivo, na camisinha, na forma de punir o divórcio. Então, por exemplo, quem é punido no divórcio? A mãe. Porque todo mundo sabe que no meio jurídico, em nome da moral, é quase impossível tirar o direito materno da criança. E aí sobra para o pai o quê? O ônus financeiro, como se a mãe fosse uma puta que trabalha por dinheiro. Então, pensando em dar dignidade à mulher, quando o homem é penalizado apenas financeiramente, toda a dignidade da mulher é tirada. Porque a penalização foi exclusivamente financeira. Então, o homem é onerado passivamente, porque isso é um ônus passivo, porque ele contribui com dinheiro como se ele tivesse engravidado uma prostituta na zona. Ele não tem ônus ativo, moral. E ele acaba, quando paga a pensão, ele adquire um crédito moral passivo. O cara que paga a pensão em dia, ele ainda é um cara. Então, nós estamos gerando dispositivos de moral corrompida passiva. E essa moral corrompida passiva acaba que ela corrobora a barreira legislativa. Ela não redime, ela não supera a lei. Por isso que Jesus diz: se a vossa justiça não for superior à dos escribas e fariseus, então eu creio que a grande contribuição nesse momento, a contribuição efetiva da igreja nesse momento, é ela mesma superar o seu limite de moral passiva, apenas denunciando a violência ou identificando os culpados, mas ela mesma assumindo a responsabilidade. E aí que entra o papel dos homens para que eles tenham uma responsabilidade ativa e não passiva, porque muitos homens estão tendo uma responsabilidade passiva de apenas concordar que as mulheres participem disso, em vez de chamar para si a responsabilidade da tratativa. Então, acho que a sociedade assumiu muitas formas de tentar compensar, né, uma desorganização legislativa, só que ela está tentando recuperar isso através de uma moral passiva, que acaba cometendo uma segunda violência ou uma violência ainda maior,
quando ela onera de forma apenas passiva e legal, mas não onera na forma da responsabilidade. Então, por exemplo, hoje a concepção é uma culpa só das mulheres, mas não é responsabilidade dos pais. Porque toda forma de contracepção ficou totalmente a cargo das mulheres, de modo que num casal que não quer conceber, quando a mulher engravida, foi porque ela vacilou ou ela não prestou atenção e poupando o cara de qualquer responsabilidade quanto a isso. Ele fica totalmente isento e o que foi? Você não seguiu a tabelinha, você não tomou os remédios, você não fez isso, não fez aquilo. E quem tem que tomar a pílula do dia seguinte é a mulher, porque o homem não tem dia seguinte. Quem tem dia seguinte é a mulher. O homem continua ainda sem ter o dia seguinte, né? Então, o ladrão, eu creio que ele só vai olhar para aquele carro e não querer roubar aquele toca-fita quando ele finalmente se sentir responsável em preservar o patrimônio de alguém. E não na obrigação de não roubar e nem de não ser preso. Mas que ele é fiel guardador dos interesses do seu irmão. Então, eu creio que está aí para a igreja a oportunidade de entrar nesse assunto como quem está guardando os interesses dos seus irmãos, e não apenas como quem está querendo mitigar, né, a questão da violência ou da agressividade. Então, e aí, voltando à parábola do bom samaritano, Jesus diz: quem efetivamente combateu a violência? Quem assumiu a responsabilidade. Né? Nós ficamos discutindo agora se a menina de 10 anos deveria abortar ou não. Sendo que talvez a discussão fosse quem vai levá-la para casa ou não. E haveria muita gente querendo levar o filho dela para casa, mas não o pacote todo para casa. Eu acho que se abrisse lá uma candidatura para salvar o filho dela, ia ser uma fila interminável. Mas se abrisse candidatura para salvar o pacote, a avó, a tia solteira, a menina e o órfão, talvez a situação fosse bem outra. Porque, como eu disse, a gente ainda está impregnado de uma moral passiva que acaba sendo o eco de uma barreira legislativa, e a gente tinha que resgatar uma moral ativa que assume a responsabilidade. E, nesse sentido, eu quero dizer uma coisa: com todo o descontrole social, as mulheres, com tudo que está acontecendo, as mulheres ainda têm uma vantagem sobre nós homens, porque é uma vantagem compulsória. É muito difícil para a mulher negar que o filho é dela. É muito difícil. Então, acaba que a mulher ela ainda tem uma certa resiliência, né? Ela ainda acaba sofrendo mais violência do que o homem, porque ela está na posição incômoda de não ter como se livrar disso. Mas, na medida em que a sociedade está provendo formas, né, de deixar a mulher sem marcas, sem evidências, a mulher está indo para o lugar onde o homem se encontra. A ideia de que lavou está novo, a culpa não é dele, e toma que o filho é teu. Então, por isso que eu acho que quem resgata a sociedade é um pai. Deus é o resgatador da sociedade porque ele é pai. Marido de viúvas e pai de órfãos. Ele é pai. Então, eu acho que o resgate está não na hombridade, o resgate ainda está na paternidade. Me dá que o filho é meu. E não toma que o filho é teu. Acho que essa era a pergunta de Jesus para os fariseus. De quem era o filho? O sacerdote e o levita disseram: não é meu. E o samaritano disse: me dá que o filho é meu. Então, existe uma moral passiva, existe uma moral ativa,
e existe uma barreira legislativa. A igreja, ainda trabalhando dentro de uma barreira legislativa, está aperfeiçoando uma moral passiva, descobrindo formas sofisticadas de continuar dizendo não, em vez de assumir formas inéditas e ousadas de dizer sim. Então, esse é meu questionamento. Eu quero confessar que eu ando assim, com a minha cabeça fervendo em descobrir formas inéditas de dizer sim, porque as formas tradicionais de dizer não eu já conheço muito bem. Então, eu ainda estou à procura de filhos que são meus e que eu não sabia, né? Então, a Alana está ciente disso, todo mundo aqui está ciente disso, que a gente ainda está procurando filhos que são nossos e que foram criados longe de casa. A gente quer agradecer aqui a participação do pastor Paulo Júnior, do Rony, do Igor Miguel. A gente, do Projeto Amor, a gente está assim, eu estou extremamente emocionada, quero falar, pastor, porque todo o nosso empenho aqui e tudo que o projeto gerou até o momento foi inspiração muito forte da sua colaboração, da colaboração do Rony, dos homens que se sentiram responsáveis por nos apoiar. Então, a gente só foi para esse desafio porque vocês nos ombrearam, né? Então, o apoio do Rony, trazendo para a gente a questão da violência intrafamiliar, ressignificou todo o projeto. A gente reviu o nosso posicionamento, entendeu que nós precisávamos das figuras masculinas responsáveis para nos auxiliar. Então, a gente quer agradecer aí essa oportunidade de estar com o Igor, trazendo, né, essa visão aí dele, que foi muito acrescentadora para a gente, para todo mundo que está nos ouvindo. Nós estamos gravando ao vivo no YouTube, vamos deixar lá na página do projeto, para quem quiser assistir depois. Confesso que eu vou ter que ouvir várias vezes, porque quem está aqui na administração, às vezes perde um pouco, tem que fechar um áudio. Então, a gente aqui da equipe do projeto quer agradecer a participação de todos vocês, dizer que foi muito importante para a gente aprender e ouvir tudo isso, e esse desafio, né, pastor, dos homens assumindo responsabilidade. Aproveitando o final aí, o Igor e o Rony trouxeram alguns números assim muito fortes, né? E aí ainda hoje, eu me deparei com uma estatística que, viu, Igor? E para mim é totalmente nova. Então, acabaram de soltar lá uma pesquisa na Inglaterra lá, que casais que apenas coabitam, essa onda do amigado, essa coisa que é antiga, só coabitam, eles têm quatro vezes mais probabilidade de se separarem. Então, essa coisa da relação aberta, ela tem 4 vezes mais chance de se separar. E aí agora vem a estatística. E 70% dos jovens infratores são filhos, não só bastardos de pai. 70% infratores são filhos de casais separados, ou seja, são jovens que tiveram que conviver com uma quebra da palavra empenhada. É isso que eu estou dizendo. A maior violência, talvez, cometida é a quebra da palavra empenhada e do compromisso assumido. Ou seja, a maior violência é você não se sentir responsável pela palavra que você assumiu, pelo compromisso que você empenhou. É você não responder às suas próprias afirmações, né? Então é muito interessante isso, né? Porque às vezes eu mesmo estava acostumado com a ideia, né, só de 70% não tem pai. Mas agora o povo está apurando, não é só a questão de não ter o pai, né? É de ter uma relação onde a palavra não foi mantida, onde o compromisso não foi sustentado. E talvez hoje esse seja o maior desafio. Porque o que era uma casa de tolerância? É um lugar onde acontecia tudo que acontecia numa outra casa qualquer. Só que se tolerava que as palavras não fossem sustentadas e os compromissos não fossem
honrados, porque tudo era resolvido com dinheiro. Então, talvez a gente esteja tendo mais casas de tolerância na nossa comunidade que a gente imagina. A gente tem mais compromisso não sustentado sendo resolvido com dinheiro do que a gente imagina. Tem mais gente sendo paga para ficar calado do que a gente imagina. E os filhos estão assistindo isso. Né? Que tudo se resolve pagando. Né? A forma que eu tenho de não sustentar minha responsabilidade é pagando. Paguei, então eu não tenho que sustentar a palavra empenhada. Eu prefiro a multa né, do que a responsabilidade. Eu prefiro a moral passiva. Então, eu achei interessante isso. Queria acrescentar, porque eu acho que isso é interessante. Muito bom, Paulo Júnior. Ô, Igor, vamos deixar aí 2 minutos para você de consideração final aí. Agradecer mais uma vez seu tempo precioso aí conosco. Pode ter certeza que foi um marco para nós aqui, viu? Muito obrigado. Não, eu que agradeço a oportunidade, foi muito bom, com certeza, e a gente tem uma parceria já de amor, de comunhão, né? A gente é um corpo só, e Sal da Terra é casa. Eu falo que eu tenho um prazer enorme de servir com os irmãos, né? Não é só servir aos, né? Servir com, porque a gente está comissionado nessa tarefa extraordinária que Deus nos confiou, né? De salgar o mundo, de testemunhar o evangelho para as pessoas, de servir. Então, eu me sinto sempre muito em casa, toda vez que a gente está junto em alguma iniciativa. Muito obrigado, pessoal. É muito bom. Vem agradecer. Hoje, a figura falada hoje foi um homem, né? Mas a gente tem falado do projeto de todas essas figuras, falando das crianças, né? Dos idosos. Então, a gente tem essa preocupação com todas as figuras estão passando por violência e nenhuma violência deve ser tolerada, nós temos que trabalhar. Mas gostaria de desafiar mesmo a gente a trabalhar, não só acusar, né? Não só gerar a acusação, mas também nos envolvermos com as soluções. Né? Eu trabalhando com alguns jovens aqui que sofreram a agressividade, internalizaram negativamente a agressividade, e hoje eles não têm a agressividade da vida. Buscaram um trabalho, buscaram uma esposa, buscaram a vida, né? Porque aquilo que era uma emoção positiva, né, foi totalmente anulada por causa do rancor. Então, nós não queremos a violência, né? Mas toda emoção é válida, precisa ser organizada, trabalhada e bem gerida. E eu creio que nós, homens, devemos cuidar também entre nós, né, nos cuidar também, nos orientar, nos ajudar, né? Nós precisamos criar um ambiente onde homens possam buscar ajuda, né? Onde não seja humilhante para um homem assumir que tem dificuldades. Quero dizer para vocês que eu passo dificuldades como homem, né? Eu tenho desafios com referência, eu tenho desafios pessoais, quem conhece melhor a minha história sabe disso. Mas eu tenho encontrado ambiente de amigos próximos, onde aqui a gente chora, onde a gente conversa, a gente chora, a gente busca apoio, né? Então, a gente se dá ajuda. Ninguém se resolve sozinho, tá? Então, muito obrigado ao Projeto Amor mais uma vez. Muito obrigado, Igor. Maravilhoso. Rony, Paulo Júnior, antes da gente terminar... Maravilhoso, muito obrigado. Você amplia demais. Eu queria já deixar aqui um convite para o Silfarney, que está conosco aí no Rio de Janeiro, que na próxima reunião que a gente conseguir agendar um horário com ele... Pessoal do Rio, viu, Enzo? Pessoal do Rio acontecendo em peso, Silfarney, Antônio Carlos... Pois é. Eu quero deixar aqui o convite ao vivo aqui para o Silfarney, que na próxima reunião que a gente conseguir agendar com ele, a gente já fazer um tema, ele trazer para nós um tema junto do Projeto Amor. Tá bom, Silfarney? Então, deixa eu celebrar uma coisa aqui ao vivo e a cores. É o seguinte, o pessoal lá na região do Silfarney, eles têm compartilhado já há algum tempo, alguns anos, né, que a gente tem caminhado junto. E é um grupo de pastores lá que tem uma relação já de bastante tempo, e eles entenderam exatamente o grande desafio de assumir uma responsabilidade nessa questão, viu, Igor, da violência. Lá é uma região, é Baixada Fluminense, e eles entenderam que isso era uma temática social que eles estão lá abraçando. Inclusive, algumas pessoas se levantaram,
tem uma irmã lá que é da área aí jurídica, que tem algum conhecimento, o Sil pode falar. E eu estava aqui com a responsabilidade de fazer essa conexão entre o Projeto Amor e o que já está acontecendo lá no Rio para uma coisa ser sinérgica aí, né? A gente tem uma sinergia maior das duas coisas. Então, hoje Ana Cláudia está aí, Paulo Júnior. Oi? A doutora Ana Cláudia está na sala também. Aqui então, pede o microfone aí, Ana Cláudia. Fala aí com a gente. Ana Cláudia, rapidinho, Enzo. Ana Cláudia é professora, doutora em Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro aqui. Nós temos uma ONG aqui, que é a Associação Vida Plena, e trabalha com o LEVIC, que é um laboratório de estudos sobre violência contra criança e adolescente, focando mais em criança e adolescente, com os pais e cuidadores também. Então, a Ana Cláudia, ela coordena esse projeto, que tem sido a referência dentro e fora do país, graças a Deus, trabalhando a prevenção da violência doméstica, né? Tá aí, Ana, dá um ok para a gente aí. Tá aí, Ana? Oi, tô sim. Ana, tá aí, ó. Tá aí a Lala, tá aí o Enzo, tá aí todo mundo, a Paulinha, tá aí, pô, e pronto. Graças a Deus. Hoje é um dia de redenção na minha vida aqui, tá aí, tá todo mundo... Quando a gente marcar o encontro, Enzo, eu chamo a Ana Cláudia junto, te bate um papo junto aqui, vai ser um prazer, cara, tá? Tá joia, convite aceito. Gente, só falar aqui, ó, Enzo, o sul do país está aqui também, o Lindomar, esqueci o nome da cidade, Lindomar. Vai estar lá no interior do sul do país, vai estar tomando um chimarrão lá para inveja de vocês. Eu quero assim, agradecer a todos, viu? A coordenadoria do combate à mulher aqui em Goiás, né? Que tem um trabalho forte, está aí conosco, apoiando o projeto. E também o pastor Júlio, que entrou aí. Tem vários amigos, não dá para falar todo mundo. Renan, muito bom você estar com a gente aqui, viu, meu irmão? Florianópolis aí, a gente tem muito carinho por esses irmãos aí da igreja. Também está aí, ó, o Hugo. Hã? O Hugo, né? Também, pastor, foi aqui em Florianópolis com a gente. Dá uma palavrinha aí, Hugo, fica à vontade aí. Só falar, agradecer o privilégio aí da gente estar sentado na mesa aí com os irmãos aí, agradecer pela organização do projeto, muita riqueza compartilhada, obrigado mesmo pelo convite. Estamos aí à disposição aí naquilo que a gente puder contribuir. Quem quiser deixar perguntas aí, a gente vai depois passar e encaminhar as respostas, tá? Mas muito obrigado a todos pelo carinho, pela participação, e vamos estar juntos aí nas próximas reuniões. Muito obrigado. Seu Farner, vamos marcar e vamos agendar. Vou te mandar uma mensagem no Zap, tá? Forte abraço. Gente, valeu, forte abraço, Igão. Bênção, viu? Alegria. Bênção. Bom demais estar com você. Valeu. Muito bom, foi um prazer. Valeu, Enzo. Obrigadão lá, todo mundo aí. Muito bom. Tchau, valeu, foi ótimo. Um abraço, obrigada. Um abraço para todos.